Bom dia, meus queridos. Já estou na minha rotina diária. Estou no escritório onde administro a minha empresa, onde aqui eu cuido do meu dia a dia. Eu sei que a palavra do Senhor diz que cada dia traz consigo o seu mal. Basta tão somente cada um de nós não deixarmos acumularmos o mal no nosso dia. Mas, meus queridos, eu estou aqui hoje para agradecer a Deus por a oportunidade, para agradecer a Deus por o privilégio, porque eu estava no mundo sem paz, sem vida, sem salvação, e Deus me tirou deste mundo pecaminoso e me trouxe para a sua preciosa presença. A palavra do Senhor diz que não foi nós em que escolhemos a Ele, foi Ele em que nos procurou, para que vades e deis frutos. Meus amados, o que significa isto? Eu quero dizer, hoje começa uma nova trajetória na minha história, porque para a honra e glória do Senhor, hoje eu completei 42 anos na presença do Senhor, e louvo a Deus por isto. E estou, dia 29, eu completo 30 anos de Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Meus queridos, embora alguns fatos tenham acontecido, eu falo com galhardia, com bastante ousadia, que dentro do Belém eu estruturei a minha história e a minha vida. Porque nenhum dos problemas que ocorrem em família, assim como ocorre em meios ministerial, atinge a minha vida espiritual, porque ela é individual. E todos se curvarão diante do Senhor e prestarão conta dos seus atos. Então, o Belém, eu agradeço a Deus muito por o Belém. Foi onde eu estruturei minha vida, foi onde a minha família ainda hoje serve ao Senhor, foi onde eu aprendi a palavra de Deus. Então, eu não posso, de hipótese alguma, culpar o Belém por nada, porque, meus amados, muitas das coisas que ocorrem, que eu vou citar, o Belém não tem culpa, não sabe. O Belém, ele é dividido em setores, e alguns setores falta um pouco de responsabilidades nas suas atribuição contábil. E eu, meus queridos, ao longo desses anos, eu passei por aproximadamente 3 igrejas, onde só em uma eu fiquei quase 16 anos. Lá eu passei momentos bons, e lá eu passei momentos maus, como em toda a história. Lá Deus, eu entrei bem, tive uma trajetória de enfermidade, mas Deus cumpriu a sua promessa. Então, no Belém a gente aprende a palavra genuína como ela é, bíblica. Logicamente, não posso ter sombra de dúvida de ser hipócrita, de dizer que algumas práticas não têm se infiltrado, mas isto é cumprimento das profecias, não pode ser culpa nem de A nem de B. As profecias, elas estão se cumprindo, nós estamos no afunilamento da história. Então, por todo esse tempo, por parte desse tempo, eu atuei no setor de Indianópolis, setor 6, por um período praticamente de Luiz Branco, desde Luiz Branco, um ilustre pastor muito querido, assim como o pastor Américo, é um homem de Deus muito querido. Louva a Deus por a vida do pastor Américo, louva a Deus porque é um homem de Deus, é um homem que tem ensinado, é um homem que não abre mão dos princípios, mas ele não faz a obra só. A obra é acompanhada de outras pessoas, e outras pessoas muitas das vezes não têm o mesmo espírito, vem com outro termo de irresponsabilidade.
Então, meus amigos, quero dizer, eu consagrado dentro do Belém, a esse período dentro do Belém, eu me encontro depois, hoje eu não estou mais no setor 6, eu estou em outro setor. Não vou citar o nome do setor, porque o setor não tem culpa nenhuma o que está acontecendo comigo. Mas, meus amados, hoje eu me encontro no banco de dados do Belém como nem sequer membro, ou seja, inexistente. Consagrado no Belém, diplomado no Belém, estou inexistente. Isso não pode acontecer, isso não acontece na história da Constituição brasileira em nenhum país de origem nacional da América Latina ou internacional. Você imagina eu contratar um funcionário, registro a carteira dele e vem no banco de dados e não encontra o nome desse funcionário. Vem no arquivo e não encontra o nome desse funcionário. Isto pode ser se cobrado, se caracterizado, muitas cobranças de termos e tributos, porque acarreta muitos danos sobre a vida. Mas eu me encontro desta maneira e tenho pedido incansavelmente para que corrijam este problema. Mas, por tudo em que vejo, eles estão procurando o mecanismo de se esquivar e as coisas continuam da mesma maneira. Mas isso não me abate, isso não me dá o direito de eu andar com o falatório do Belém. Não, o Belém é a minha casa. Eu sei que os erros se acontecem nas maiores famílias, mas o próprio Deus, o próprio Jesus disse: se pecares, se errares, tem um consolador, tem um advogado justo e fiel. O erro é humano, mas permanecer no erro é uma falha. Então eu peço, hoje, por questões próprias, quando eu soube da notícia, eu desci do púlpito, conversei com o pastor da igreja e desci do púlpito, porque mesmo quando o erro é do ministério, mas eu como cristão, eu ia me sentir, se eu estou irregular no ministério, eu ia me sentir irregular também sobre o púlpito, eu não ia adorar a Deus por inteiro. Então eu desci do púlpito até que essa história se resolva. Mas irmãos, eu confesso que eu estou recebendo o apoio da igreja. Fale numa igreja amorosa, fale numa igreja que tem carinho, fale numa igreja, meus irmãos, em que o corpo de obreiro são as bênçãos desde da criança, ensinados para morar no céu. Mas eu não posso falar a mesma coisa de alguns vindo do púlpito. Eu não posso. Eu estou sofrendo desprezo. Eu não sei mais de nada. E glória a Deus por isto. Mas eu entro e saio na igreja como um estranho, como um visitante. Isto me dói. Porque eu tenho uma vida dentro desse ministério. Eu zelo pelo ministério, eu vesti a camisa desse ministério por muitos anos e muitos são prova disto. E eu só peço, em nome de Jesus, que resolvam essa situação. Essa situação, ela está exaurindo as minhas forças. Essa situação, ela está minando a minha fé. Não por questões de carteirinha e posição, porque eu não dependo de púlpito para servir a Deus, mas eu dependo da minha vida, estar diante de Deus por completa. Tenho tido muito triste, mas eu fico em Isaías 40:31.
que diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como os de águia, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Deus vai me dar força, Deus vai me dar condições, Deus guerreia as minhas guerras, enfrenta as minhas causas. Não foi eu em quem procurei a Deus, foi Ele quem me procurou. Outra coisa, eu tenho 2 datas de nascimento. Eu estava morto há 2 dias no Hospital do Rim, depois de 12 anos de hemodiálise, e Deus me restaurou. Hoje eu tenho 90% de função renal, e no dia em que iam me sepultarem, eu estava sentado na geladeira. Igreja do Senhor, isto honra e glória para o Senhor. Então peço em nome de Jesus, me ajude em oração, me ajude para que este problema seja sanado, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe, que todos tenham um bom dia.